Então, muito bom dia, caros amigos. Hoje é o dia 8 de fevereiro de 2015 e eu com este vídeo inicio o estudo da lógica. Estudo da lógica. Estudo da lógica. E então vamos nos interessar, em primeiro lugar, por termos e proposições. Termos e proposições. Termos e proposições. Ora bem, para melhor a compreensão da linguagem matemática, vamos procurar, sempre que possível, estabelecer, digamos, um paralelismo com a linguagem corrente. E a partir, digamos, de sinais elementares, como sejam, por exemplo, letras, acentos, letras, acentos, etc., que vêm na linguagem, digamos, na linguagem corrente, e também a partir de, digamos, de algarismos, sinais de operações, que vem na linguagem matemática, vamos, digamos, obter, digamos, sinais compostos que vamos chamar expressões. Pronto. Das expressões, aquelas que, digamos, são mais simples, eu vou apresentar, digamos assim, alguns exemplos. Por exemplo, na linguagem corrente e na linguagem matemática e na linguagem matemática. Então, na linguagem corrente podemos ter, por exemplo, Portugal. Podemos ter, sei lá, por exemplo, carteira. Podemos ter, por exemplo, bondade. Por exemplo, isto na linguagem corrente. Na linguagem matemática podemos ter 10, 5 mais 2, sei lá, o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3. Agora é o seguinte: designações, nomes ou termos, o que é que são? São, digamos, expressões que representam os seres existentes. Agora temos, digamos, um outro tipo de expressões, como seja, por exemplo, sei lá, Pedro Nunes ensinou lógica. E digamos que isto aqui, o que é que isto exprime? Isto aqui exprime um juízo e que traduz, digamos, uma afirmação acerca da qual a gente, quer dizer, isto então exprime aqui uma afirmação. E então o que aqui temos, aliás, esqueci-me aqui de escrever, Pedro Nunes ensinou lógica, o que aqui temos é precisamente uma proposição. Então, o que é uma proposição? Isto é importante que se diga. Proposição. Muito importante até. Uma proposição, digamos que é uma expressão a respeito da qual faz sentido dizer-se se é verdadeira ou falsa. Eu vou mesmo escrever. Então, uma proposição é uma expressão, da qual faz sentido dizer se é verdadeira ou falsa, Ora bem, os dois princípios, agora temos que ter isto muito bem em consideração. Os dois princípios lógicos clarificam, a que eu agora vou enunciar, o significado do termo proposição.
São dois princípios mesmo, que é o primeiro, o princípio da não contradição, princípio da não contradição, e que diz o seguinte: uma proposição não pode ser simultaneamente, não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, verdadeira e falsa. E agora temos o princípio, que é um outro princípio, que é o princípio do terceiro excluído, excluído, que diz o seguinte: uma proposição ou é verdadeira ou falsa. Portanto, vou aqui escrever uma proposição, ou é verdadeira ou falsa. Quer dizer, exclui-se uma terceira possibilidade. Se uma proposição é verdadeira, então, diz-se que tem valor lógico verdade e representa-se, quer dizer, quando isso acontece, representa-se por um V. Quer dizer, se uma proposição é verdadeira, tem valor lógico verdade que se representa por um V ou pelo algarismo 1. Se é falsa, diz que tem o valor lógico falsidade, que se representa abreviadamente por F ou por 0, pelo algarismo 0. Então agora eu vou aqui, digamos, passar alguns exercícios, quer dizer, isto é apenas o início, para distinguir nas expressões que eu aqui vou escrever as designações das proposições. Vamos, por exemplo, suponhamos 6 mais 24. Isto é uma designação. Isto é uma designação. Agora, vamos supor que eu tenho 6 mais 24 igual a 30. Ora bem, eu estou aqui a fazer uma afirmação. Isto é uma proposição. E esta proposição, digamos que tem valor lógico verdadeiro, que eu podia representar por um V ou por o algarismo 1. Vou dar, por exemplo, sei lá, raiz de 7. Raiz de 7 é uma designação. Mas se eu dissesse, por exemplo, raiz de 7 igual a 1, isto é uma proposição. E esta proposição já tem um valor lógico, digamos, falso, que eu também poderia representar pela letra F ou pelo algarismo 0. E pronto, meus amigos, este é o meu primeiro vídeo sobre lógica e comecei precisamente com termos e proposições. Este é mesmo o meu primeiro vídeo sobre lógica. Então, espero que tenham gostado. Outros próximos hão de vir. Tenham então um ótimo domingo, caros amigos. Muito bom dia.